Dos Is. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para esta terça-feira a sessão extraordinária no plenário virtual que julgará a suspensão da ordem do ministro Cássio Nunes Marques, que restabeleceu o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini. O parlamentar foi cassado em outubro do ano passado pela maioria do Tribunal Superior Eleitoral por falar sobre a segurança das urnas. Fux atendeu ao pedido da ministra Carmen Lúcia para que o caso fosse analisado pelos demais integrantes da corte em plenário. Ela é a relatora do mandado de segurança apresentado pelo deputado Pedro Paulo Bazana, que culpou a cadeira do parlamentar, que ocupou, aliás, a cadeira do parlamentar depois da decisão do TSE, agora suspensa. No pedido encaminhado a Fux, a ministra aponta uma necessidade urgente de análise e decisão do plenário para resolver se há cabimento na decisão de Nunes Marques. Em entrevista ao Jornal da Manhã, nesta segunda-feira, Francischini disse que não desconfia de um julgamento político, pois isso representaria o fim da democracia. Não posso acreditar que eu vou ser julgado politicamente. Se eu for julgado tecnicamente, juridicamente, estou sendo julgado por fake news, que não existe lei, ainda está no Congresso Nacional. Uma mudança de jurisprudência, colocando as redes sociais como meio de comunicação, 3 anos depois da eleição, sendo que a Constituição é clara, a Constituição Federal, quando fala da anterioridade da lei, e o Supremo, por unanimidade, já decidiu que a viragem jurisprudencial tem que ser 1 ano antes da eleição. Imagina 3 depois da eleição. Então, trecho da fala do deputado Fernando Francischini nessa entrevista exclusiva concedida hoje à Jovem Pan. Com esse destaque, a gente abre, então, a edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is. José Maria Trindade, hoje mais uma vez com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo, mas está acompanhando tudo que está acontecendo lá nos corredores de Brasília, né, Zé? Qual a expectativa para esse julgamento de amanhã lá no Supremo? Boa noite, bem-vindo mais uma vez, Zé. É o Nunes Marques contra o plenário do Supremo Tribunal Federal. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana, boa noite a Fiuza e boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Olha, é uma decisão, no mínimo, muito estranha mesmo. 3 anos depois da eleição, o mandato é cassado por uma situação muito esquisita, que foi uma notícia divulgada pelo deputado estadual Fernando Francischini, dos mais votados do Estado, né, de que poderia haver irregularidades no pleito. Já existe uma jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral e quando a gente fala em jurisprudência, significa um caminho legal, definido e forjado por anos de trabalho na Justiça Eleitoral. E esse conceito é de que só deve ser cassado um mandato, ou seja, anulado os votos populares, em caso de comprovação de que a irregularidade acabou desequilibrando o pleito. É como se ele tivesse feito algo que pudesse ganhar tantos votos que pudesse significar um desequilíbrio, ou seja, definir o resultado da eleição. E, evidentemente, isso não aconteceu, porque a notícia que ele divulgou foi às vésperas da eleição. E ele foi tomado pelo Tribunal Superior Eleitoral como exemplo de que, olha aqui, quem não se enquadrar será cassado. Eu sempre considerei uma atitude muito grave, essa de cassar mandato. Porque quando se acaba com o mandato, na verdade, está acabando com a representação popular. Quando o deputado é eleito, ele passa a ser um representante do povo e não só mais dos seus representantes. Amanhã será uma sessão sem debates, né? Através do computador, do sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral, todos colocarão seus votos e a tendência, Vitor, é de que realmente o mandato do deputado Fernando Francischini seja mesmo cassado. Esta é a tendência do Supremo Tribunal Federal. Agora, é estranho que só agora, né, quase 4 anos depois, é que se chega a essa conclusão. Análise agora do Guilherme Fiuza em relação a esse julgamento de amanhã no STF, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Ana Paula Henkel, super bancada, Zé Maria Trindade, mestre Augusto Nunes em São Paulo, ao lado do Vitor. Boa noite a todos. A gente está, evidentemente, diante de uma violência, a gente está diante de um ato em que o juiz não consegue demonstrar qual é o delito, e aí eu aproveito para fazer a pergunta: qual foi o delito cometido pelo deputado Francischini? Ele veiculou um vídeo que recebeu durante a votação, indicando o mau funcionamento de uma urna. Aí a pergunta
às suas eminências é a seguinte: qual foi o delito? Esta urna estava em perfeito estado de funcionamento? Isso está demonstrado que a urna estava... Então, era mentira, era uma invenção para desacreditar o sistema eleitoral do Brasil, do Butão, de Bangladesh, o glorioso BBB. Então, se não há essa... Eu não vi até aqui essa suposta distorção, Não, ele forjou um defeito na urna. O que aconteceu? Ele forjou um defeito, ele divulgou um defeito que não havia. As urnas são inexpugnáveis, as urnas são perfeitas. O que é uma fake news, né? que o TSE fica espalhando aí, esses ministros que falam pelos cotovelos, dão palestra todo dia. Eles resolveram ficar melindrados com qualquer observação sobre imperfeições do sistema, sendo que não existe sistema perfeito, eles estão em estado de delírio. Não existe sistema perfeito e é saudável numa democracia que se aponte, que se assinale, todos podem fazer isso numa democracia. Todos podem fazer isso, assinalar problemas, imperfeições, defeitos, chamar a atenção, a autoridade deveria agradecer. Então, eu só estranho, Vitor, que a ministra Carmen Lúcia pede, então, urgência para apreciação por parte do plenário a partir de um pedido do deputado que ganhou essa vaga. O deputado que ganhou a vaga do deputado Francischini, cassado dessa maneira, evidentemente, para se transformar num troféu, para colocar ali no alto e dizer, olha que nós já fizemos, olha até onde a nossa ousadia já foi. Nós arrancamos o mandato de um deputado com 500 mil de votos. Então, calem as suas bocas. Elogiem, que nem a gente ouve em show de MPB atualmente, elegias à urna brasileira e do Butão e de Bangladesh, esse estado de coisas. Querem fazer um teatro de perseguição e o pedido para apreciação do plenário é do deputado que ganhou a vaga. Vocês acham isso normal? Eu não acho. Você, Ana Paula Henkel, que espera desse julgamento marcado para amanhã no STF. Ana, boa tarde para você. Boa semana. Boa noite, Vitor. Boa semana. Vitor, cuidado com essa bancada aí. Esses dois juntos é um perigo isso, hein? Muito cuidado. Foge. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Zé. Bem-vindo a São Paulo. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, as pessoas com certeza estarão de olho nesses votos, né? Os ministros, eles não conseguem mais fugir da população, não adianta. Podem tentar se esconder, podem tentar fugir até em Harvard, entrar em lojas, estabelecimentos sem máscara, estabelecimentos onde as máscaras são obrigatórias, que o povo acha. O povo está em cima, o povo amanhã vai ficar olhando como cada um votou, porque esse caso, Vitor, obviamente é sobre o mandato cassado do deputado Francischini, mas é muito maior que isso, é sobre todos nós. É a mesma coisa com o deputado Daniel Silveira. É sobre o deputado Daniel Silveira? Mas é também sobre todos nós, sobre o respeito à nossa Constituição, sobre a invenção de leis, por um judiciário que entrou numa seara muito perigosa no Brasil. E o povo estará de olho, eu tenho certeza disso, Vitor. As pessoas estão cansadas desse judiciário tirânico. 7 de setembro mostrou isso, mostrou que as pessoas foram às ruas, milhões de pessoas foram às ruas em todo o Brasil pedindo respeito à Constituição, e fica a dúvida se o que os iluministros farão aí diante daquele pedacinho. Lá vem a chata da Ana Paula repetir aquele trecho do relatório da Polícia Federal em 2016, que a convite do TSE
dê uma olhada nas nossas urnas eletrônicas para fazer algumas recomendações. Não adianta, senhor ministro Fachin, senhor ministro Alexandre de Moraes, que logo, logo estará presidindo o TSE. Até outubro a gente vai ler o que a Polícia Federal, a convite do TSE, disse que não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização de voto no boletim de urna. O que o deputado Francisquini fez nada mais foi do que a obrigação dele de relatar um problema em uma urna, né? Ele é um representante do povo, assim como o deputado Daniel Silveira é um representante do povo, e eles precisam falar, eles precisam parlar, eles fazem parte do parlamento. E por mais que esse caminho tirânico esteja sendo muito bem pavimentado por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, amanhã o povo estará de olho em cada voto, em cada palavra de cada um deles do Supremo. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meu compadre Zé, companheiro de conversas do fim de semana aqui, depois nós contamos. As articulações a todo vapor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Meus parceiros aqui já disseram tudo. O que eu lamento, né, o que me causa estranheza nesse episódio é, por exemplo, a conversão a uma causa lamentável da ministra Carmen Lúcia, por exemplo. Ela que disse, cala a boca, já morreu. O que aconteceu a Carmen Lúcia? Que nós já dissemos, ela se torna filha adotiva de alguns ministros e escolhe errado. Ela que conversava com o pai, depois passou a se aconselhar com o Celso Mello e hoje o mentor é o Gilmar Mendes. Quer dizer, ela pedir aí pressa para cassar um mandato. As cassações, quando ocorriam no regime militar, elas escancaravam o arbítrio. Não se pode confiscar um mandato que foi dado pelo povo. 3 anos depois, por interesses estritamente políticos. Estritamente políticos. Se ele não fosse um deputado que apoia o presidente Bolsonaro, ele não seria cassado. Não seria, e será, porque são 10 ministros que se uniram em torno daquele lema, mexeu com um, mexeu com todos. E um ministro discordar da decisão de outro é pecado, não pode. E a imprensa entende assim, a imprensa velha. Né? O Cássio é o ministro bolsonarista. E os outros, não são os ministros lulistas? Tem 7 nomeados pelo PT, né? Nos governos do PT. Só o Cássio, porque discorda, né? O Nunes Marques, ele age segundo interesses do Planalto. E os outros? E a maioria? Então, infelizmente, o Supremo age hoje como um partido de oposição e usa como pretexto a integridade intocável do sistema eleitoral brasileiro.